Então, olha só. O que a gente está querendo fazer, muitas vezes a gente quer construir. Então, a ideia da gente é pensar. O Lagrangiano, a densidade de Lagrangiano, ela está na ação. Você observa que a nossa ideia de construir, né, a ação é fazer integral em todas as coordenadas do espaço-tempo, né, porque os campos agora são função de todas as coordenadas, e aqui um objeto que, como a ação é um escalar, esse objeto tem que ser um escalar. Então, nós vamos construir um objeto de caráter tensorial. A densidade de Lagrangiano, por conta da ação, vai ter que ser uma grandeza escalar sobre rotações, sobre o grupo S3, não importa, sobre o grupo de simetria do espaço-tempo onde a gente está trabalhando. Bom, mas aí a gente vai pensar, como é que eu vou contabilizar a energia desse campo? Claro que a primeira coisa que a gente pensa em contabilizar a energia é a energia cinética, energia devido à dependência temporal. A gente sabe que, normalmente, o que mede a energia cinética de uma coordenada, que é a velocidade generalizada, é a sua derivada temporal. Em que ponto? No caso do campo, seria razoável a gente pensar numa coisa como a derivada temporal do campo, a ponto. Então, eu deveria, no meu Lagrangiano, entrar algum termo, e aí a gente sabe que esse termo aqui, ele vai simular, né, a energia cinética. É interessante a gente ter a ponta escalar a ponta. Isso aqui vai estar medindo, de uma certa forma, a energia cinética do meu campo. Só que agora, meu campo, ele não depende só do T, ele depende de X. Então, a dependência espacial do campo, como por isso eu falei, o campo vetorial, ele tem a sua dependência espacial medida tanto pela sua divergência, quanto pelo seu rotacional. Isso aqui vai estar medindo quanto o campo varia espacialmente. Ou seja, é uma forma, vamos dizer, de uma energia, entre aspas, cinética, devido à não uniformidade do campo no espaço. O campo não é mais uniformemente, não é mais uniforme no espaço. Então, essas deformações no espaço, à medida que o campo, né, tem muita protuberância no espaço, isso significa que esse campo, isso é uma forma de energia. O campo tem mais oscilação, né, tem mais sinuosidade, tem mais frequência, vamos dizer, na verdade, número de onda, né, que é uma coisa espacial. Então, isso tudo aqui poderia contabilizar a energia cinética. Deixa eu apagar isso aqui. Daí a gente poderia pensar, aqui, por exemplo, se nós pensaríamos dessa forma, podemos pensar de ter, claro, o campo, não tratamos o campo não é uma partícula que tem massa, vou botar um termo de n a ponto ao quadrado. Eu boto um parâmetro, posso pegar um termo desse tipo, alguma coisa como se fosse aqui um alfa a ponto ao quadrado. Isso aqui deve estar medindo a capacidade do campo gerar energia a partir da sua variação temporal, da sua dependência temporal. Nada me impede, por exemplo, de eu pegar um termo desse tipo também, beta, sei lá, a divergência do campo ao quadrado. Isso aqui eu estou, no fundo, medindo a energia do campo que está associada à sua parte longitudinal. Nada me impediria, por exemplo, de pegar um termo desse tipo, rotacional de A, escalar, rotacional de A também. Da mesma forma que eu meço a dependência temporal, eu estou medindo a dependência espacial. Bom, quem que me disse que não é possível misturar tempo com espaço? Então, eu poderia pegar o concreto para depois o significado desses termos. Estou colocando uma coisa assim, muito terra-terra, muito intuitiva, para a gente ver quais são as possibilidades. Depois nós vamos começar a entender como sistematizar isso. Né? Não vai precisar sempre fazer tudo assim, a gente já sabe mais ou menos o que fazer. Depois eu poderia pegar um termo que pudesse ser do tipo assim, A delta, vamos botar delta gama, vamos botar psi, a ponto, escalar, rotacional de A. Poderia pegar essa aqui. Claro que eu não posso pegar a ponto escalar gradiente de A, porque o gradiente de um vetor é um escalar, não dá para fazer mais nada. Será que eu poderia pegar um termo do tipo, vamos dizer, zeta, divergência com divergência, já peguei o rotacional, esse termo aí, nada, por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui,
poderia pegar um termo que, vamos imaginar, no caso de uma partícula, no caso do oscilador harmônico, só para vocês terem uma ideia, né? A gente, além do termo cinético, a gente tem um termo de potencial. Um termo V de que é alguma coisa que possa depender, como a gente chama de energia potencial, porque é algo que não depende das derivadas do campo, algo que não está medindo nem a variação temporal, nem a variação espacial do campo, algo que está medindo só, depende do campo em si. Então a gente poderia introduzir, vamos ver se isso aqui é tudo. A gente pegou todas as possíveis dependência temporal, dependência espacial, aqui pegou uma dependência espacial temporal. Vocês poderiam falar, por que eu não pegaria algo desse tipo? Por exemplo, divergência de A ponto ao quadrado. Porque se eu pegar a divergência de A ponto ao quadrado, eu tenho divergência de A ponto. Então eu teria 4 derivadas. O que a gente gosta no Lagrangiano é que o Lagrangiano, nós vamos poder estender essa questão. Para campos, essa questão é mais livre. Na verdade, ele estaria dependendo de uma derivada temporal. O meu Lagrangiano estaria dependendo de 2 derivadas do campo. Estaria dependendo de alguma coisa desse tipo. DDT, DDI, AJ. Então eu teria o meu campo sujeito a 2 derivadas. Mas numa primeira abordagem, vamos estar querendo ficar o mais próximo possível, só para ter uma primeira ideia, da mecânica, em que nós temos o Lagrangiano depende apenas de derivadas primeiras temporais. Todo mundo já deve ter feito esse exercício lá no curso de mecânica, que é como é que ficam as equações de Euler-Lagrange se nós temos dependência nas derivadas segundas da coordenada. Aqui a gente vai também depois poder colocar essa questão, a dependência das derivadas segundas, mas por enquanto ela não está mais pensando nas derivadas primeiras. E vamos colocar uma outra possibilidade, seria colocar um termo desse tipo, zeta a escalará. Esse é um termo típico, por exemplo, de como se fosse um meio de kx2, um termo que é proporcional à coordenada ao quadrado. Por exemplo, de um sistema de campos, a gente sempre pode chegar a um sistema mecânico. Se a gente imaginar que, se eu tirar do campo a dependência espacial, se eu supuser, vamos pegar, pensa num campo, o campo ele depende do tempo, ele flutua no tempo e oscila espacialmente, não é uniforme. Se eu pegar um campo que seja completamente uniforme na dependência espacial, um campo que não tenha derivadas espaciais, ele só tem derivada temporal. Então, nesse caso, eu estou me aproximando da mecânica clássica. Por quê? Eu estou pegando, as minhas coordenadas vão depender apenas do tempo. Então, o meu problema começa a ser um problema unidimensional. Eu só tenho uma dependência. As coordenadas, quantas forem elas, não importa, vão depender só de tempo. Por exemplo, se aqui eu restringo a uma situação em que eu não tenha derivadas espaciais, meu campo não depende espacialmente, derivada de divergência zero, rotacional é zero, rotacional é zero, meu campo só depende de T e esse termo aqui sobrevive. Então a gente pode observar que aquele termo lá, ele pode ser visto como sendo A1 ponto ao quadrado, mais A2 ponto ao quadrado, mais A3 ponto ao quadrado, mais zeta, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Esse campo aqui cai o quê? 3 osciladores harmônicos, ou seja, um oscilador harmônico tridimensional, não necessariamente isotrópico. Ó, isso aqui é a parte cinética, isso aqui é a parte de potencial. Então, de uma certa maneira, a gente está vendo que isso aí está realmente contabilizando a energia do meu sistema, do meu campo, no campo A. Claro que depois eu posso introduzir outros termos. Importante é que todos esses termos aí, eles são invariantes de rotação. Isso aqui é um produto escalar, isso aqui é um escalar por si só, isso aqui é um produto escalar, isso aqui também tem um produto escalar, e isso aqui também é um escalar. Então, nós temos uma invariância rotacional, está clara aí, e escrevemos uma expressão que está, de uma certa maneira, me dizendo que no limite em que eu tente ler uma física de partículas, uma mecânica de partículas a partir desse campo, eu estou reproduzindo um oscilador harmônico tridimensional. Eu estou num caminho bom de pensar que isso possa ser uma boa densidade de Lagrangiano. Então, em geral, para campos, a receita, a ideia da gente vai ser sempre essa.
pegar, se o campo for vetorial, depende do campo, mas pegar as derivadas temporais e as derivadas espaciais dos campos e compor aquilo que pode ser o termo cinético. Claro que a gente pode pegar também polinômios nos campos, mas evitando toda a dependência temporal, porque no fundo a gente vai querer medir toda a contribuição que vem, que dá um tipo de energia potencial. Ela não potabiliza nem dependência temporal, nem dependência espacial. É algo então, que é próximo da energia potencial. E daí a gente pode ver o que a gente obtém como equação de campo. A ideia é que vem na mecânica. A gente poderia ter um ponto de vista em que a gente não precisasse disso. A gente pode falar o seguinte: não, eu tenho campos. Eu vou propor para os meus campos uma equação de movimento. Vou dizer, suponho que eu não tenha nada disso. Eu chegue aqui e diga o seguinte: sei lá, eu vou escrever uma equação que seja assim, rotacional de A, com aquele problema que eu dei para vocês fazerem daqui a pouco, né? Mais um psi A igual a, sei lá, D2 dt2 de A mais J. Então, essa é uma equação de campo. A pergunta é, dado uma distribuição de corrente, né, o problema não estático, né, por exemplo, o que eu posso tirar como solução? Pergunta é, essa equação, ela sai assim do nada ou ela tem uma origem mais determinada através de um princípio mais fundamental, que seria o princípio da minimação? Então, será que a gente pode sempre pegar equações de campo e transformar uma formulação lagrangiana? Por exemplo, a pergunta que eu faço aqui seria: pega as equações de Maxwell. Quando nós pegamos as equações de Maxwell, divergência de E. Então, é menos gradiente de φ menos dAdt. Isso é igual a ρ. Rho sobre epsilon zero, não esquecer isso aqui. Então, eu tenho essa equação aqui: menos Laplaciano de φ menos ddt da divergência de A. Ó, em termos desse tipo, eu estou pegando alguma coisa que mede a dependência espacial do campo, que é a divergência, com o A ponto. Então, vou botar isso aqui: menos, vou colocar dessa forma, divergência de A ponto igual a ρ. Então, eu tenho duas derivadas espaciais aqui, e aqui eu tenho uma derivada espacial e uma derivada temporal. Não deixa de ser duas derivadas. Rotacional de E igual a menos dBdt. Isso é uma identidade. Para potencial, essa equação não diz nada. Quando a gente escreve que rotacional de E é menos dBdt, e se eu passo isso para os potenciais, fica rotacional do gradiente é zero. Isso aqui é o E. E fica ddt do rotacional de A. Mas ddt do rotacional de A é ddt de V. Então, essa equação é uma identidade quando olhada para os potenciais. A equação divergência de B igual a zero é a divergência do rotacional de A. Também é uma identidade. A divergência do rotacional é zero. Então, quando eu escrevo as equações de Maxwell para os potenciais, a equação de Faraday-Lenz e a lei de Gauss do magnetismo, elas desaparecem, porque elas, para efeito de potencial, elas são identidades. São chamadas identidades do piano. Agora, sobra aqui rotacional de B, que é rotacional do rotacional de A. Rotacional de B igual a μ0, ε0, que é 1 sobre C2, dE dt. Então, ddt, gradiente de φ, menos gradiente de φ ponto, dE dt, menos d2, dt2 do A. μ0, então isso aqui é a corrente de deslocamento, é o ddt do E. Então fica menos derivada temporal disso, menos derivada temporal disso. E mais J. Então essas aqui são as equações de Maxwell para potenciais. Então o que a gente observa é que nas equações de Maxwell, nós temos a equação aqui do φ, ela tem uma derivada segunda, e aqui ela tem uma derivada segunda também. Aqui eu tenho derivada segunda, rotacional do rotacional de A, é o gradiente da divergência de A, menos do Laplaciano de A. Então eu tenho derivadas segundas espaciais aqui, ninguém está dizendo que a divergência de A é zero.
E aqui eu tenho também derivadas espacial na temporal, duas derivadas temporais aqui. Aqui, ó, justamente, isso aqui forma a equação de onda. 1 sobre C2, D2, DT2, menos o Laplaciano, aqui está o operador da Humbertiana. Então, eu tenho essas equações aqui como sendo as equações de campo. A pergunta é, será que eu consigo trazer essas equações para uma formulação lagrangiana? Se eu quiser fazer, então, uma mecânica para os campos de Maxwell, eu consigo colocar aquilo daquela forma ali? Vamos começar a pensar, né? Pela nossa experiência da mecânica. Quando a gente tem uma derivada segunda, já vamos ver por quê. Isso significa que, sempre que a gente lembrar lá na mecânica, ddt de dl dq ponto menos dl dq, nó zero. Então, quando uma derivada já vem daqui. Se esse cara aqui depende desse objeto aqui, isso aqui pode te dar uma resposta que já tem uma derivada, e aí fica uma derivada segunda. Então vamos ver que claramente, né, que essa equação tem que ser estendida para campos, porque agora não tem também dependência temporal-espacial. Então a gente poderia pensar, bom, esse termo aqui e esse termo aqui, por exemplo, né, eles estão vindo de alguma coisa desse estilo aqui. Poderia pensar, quando numa equação de campo eu ganho um Laplaciano, o que significa que eu tenho no Lagrangiano? É a mesma coisa que quando é que eu ganho uma derivada segunda, né, que é dois pontos, significa que no meu Lagrangiano eu tinha uma derivada primeira ao quadrado. A derivada primeira ao quadrado, vocês estão lembrando, princípio variacional, quando eu tenho uma derivada primeira ao quadrado, eu faço uma variação arbitrária, isso aqui fica 2q ponto, delta de q ponto. Aí, o que a gente faz? É fazer variações arbitrárias, delta q. Integra isso aqui por partes. Escreve esse termo aqui como sendo menos ddt de 2q ponto, delta de q ponto. Isso aqui é menos 2. Posso escrever isso aqui dessa forma. Isso aqui é 2 vezes ddt de q ponto, delta q, menos 2 vezes de q dois pontos, delta q. Então, o número desse termo aqui é isso. Se eu derivar isso aqui, fica a derivada do primeiro vezes o segundo. Isso aqui compensa. E aí o outro termo que sobra é q ponto, delta de q ponto. Então, esse termo aqui é uma derivada total menos esse termo. Aí a gente usa aquela questão da variação a extremos fixos. Esse termo aqui morre na hora das equações de Euler-Lagrange. Então, esse termo aqui me dá isso aqui para a equação de movimento, me dá uma derivada segunda. Então, um termo de derivada primeira ao quadrado, ele se transmuta numa derivada segunda para a equação de campo por causa desse mecanismo aqui. Então, a mesma coisa, a gente vai ver que vai acontecer para cá. Eu não estou provando, não, estou só, como é que se diz assim, motivando. Então, se aqui eu tenho uma derivada segunda, isso aqui provavelmente poderia vir de um termo desse tipo. Por exemplo, se eu pegar gradiente, campo é um escalar, potencial φ é um escalar. Se eu pegar esse termo aqui, na minha energia, vamos dizer, potência cinética do meu campo, cinética no sentido de que estou medindo as derivadas espaciais do campo. Como é que eu trataria esse termo de um lagrangiano para uma equação de campo? Então, a mesma coisa. Pensaria, vou fazer variações arbitrárias no meu campo. Eu vou pegar esse termo aqui e vou fazer uma variação delta φ. Vou tirar o delta disso aqui, exatamente como a gente fala no princípio variacional. Só que esse termo é um quadrado. A variação de um quadrado é 2 vezes o primeiro termo, vezes a variação do segundo. Delta do gradiente de φ, ou gradiente de delta φ. Esse termo aqui, eu posso escrever o seguinte, posso escrever isso aqui como sendo divergência, um pouquinho só de análise vetorial, divergência do gradiente de φ, delta φ. Como é que é essa questão? Vamos lembrar aí do cálculo vetorial. Divergência de um vetor vezes um escalar. Divergência de FA. Isso fica gradiente de F, escalar A, mais F, divergência de A. Né? Então, quem é a divergência disso aqui? A divergência disso aqui é Laplaciano de φ vezes delta φ, mais gradiente de φ, escalar, gradiente de delta φ. Que é o termo que eu tenho.
gradiente de φ escalar gradiente de ΔΦ. É isso que eu tenho, isso que eu quero. Quero eliminar isso. Então eu posso escrever esse termo aqui como sendo isso menos isso. Porque eu fui lá no Lagrangiano, se eu tivesse esse termo, faço a variação dele, ganho esse fator 2. Esse fator 2 é irrelevante. 2 vezes isso, é igual a 2 vezes isso, é 2 vezes isso. Então 2 vezes esse termo é isso aqui. Ou para você eliminar esse 2 vezes, define desde o início, meio, que aí acaba com esse problema do 2. Realmente a energia cinética geralmente é um meio de velocidade ao quadrado. Então, aqui vai ser muito conveniente a gente botar um alfa sobre 2 depois. Bom, vamos lá. Então isso aqui é isso aqui. Isso é o que eu produzo no Lagrangiano quando eu faço o princípio variacional. Agora, esse termo aqui, lembre-se que eu tenho a densidade de Lagrangiano dentro de um integral no espaço. Isso aqui, teorema de Gauss, divergência do gradiente de φ, ΔΦ. Então, isso aqui é a integral de volume de uma divergência. Isso, então, me dá, a menos da derivada temporal, me dá lá no infinito, né, estou integrando no espaço todo, na borda do espaço-tempo, isso vai me dar o fluxo desse objeto aqui, gradiente de φ, ΔΦ. Aqui, fazendo a mesma suposição que a gente faz lá com a mecânica. As variações são tais que meu campo, eu faço variação no interior do espaço, dentro de variações a extremos fixos. Isso aqui está medindo o meu campo e a sua variação lá no infinito. Isso aqui é uma integral de superfície, isso aqui é uma integral de volume de uma divergência, pelo teorema de Gauss, isso é uma superfície lá no infinito. Então, lá no invólucro do meu espaço-tempo, essas variações aqui são nulas. Estou fazendo variações a extremos fixos. E aí, esse termo aqui não contribui. Ele mede simplesmente tudo lá no infinito. Quem está medindo dentro do volume do espaço-tempo é esse termo. Então, se essa variação aqui é arbitrária, então eu ganho um laplaciano. Então, sempre que aparecer um laplaciano de um campo, uma equação de movimento, uma equação de campo, esse laplaciano deve estar vindo no Lagrangiano de alguma coisa que é o operador. Seria, no caso do campo escalar, seria o gradiente de φ ao quadrado. Isso aqui está claro que tem uma origem num termo desse tipo. Então a gente pode começar já a perceber, vai ficar mais claro depois, eu estou só anunciando, que da equação de campo a gente já mais ou menos percebe qual é a forma do Lagrangiano que eu tenho que propor para aquele sistema. Então eu tenho que propor alguma coisa que, para poder gerar um laplaciano, me gere isso. A pergunta é, se esse termo aqui, se eu tenho um campo vetorial, né, que é uma situação parecida com isso aqui, se eu faço uma variação, aplico um princípio variacional nesse termo, a coisa também, eu estou misturando um pouco as coisas, porque eu não estou querendo formalizar muito, porque eu quero que vocês percebam um pouco que está em jogo, para depois a gente formalizar melhor as ideias. Então, eu quero fazer o máximo possível paralelo entre partículas e campos, né, para vocês perceberem como é que quando a gente trabalha com campo, a gente está generalizando trivialmente o que a gente faz com a partícula. Por exemplo, um termo desse tipo, se eu faço o princípio variacional, eu vou fazer variações, como a gente faz no Lagrangiano. A gente pega L de Q ponto. Aí a gente pega o L de Q mais delta Q ponto mais delta Q ponto. Expande isso aqui, né? Faz aquela historinha, L de Q delta Q mais L de Q ponto delta Q ponto, integra por partes e ganha as equações de ordem Lagrange. CDT de DL de Q ponto menos DL de Q igual a zero. Sai tudo daqui. Então a gente faz uma variação arbitrária na forma funcional do campo. Eu faço, o meu campo vai variar de A para A mais delta A. E aí essa variação delta A é arbitrária e a gente fala que o princípio variacional se aplica no sentido da gente ter uma minimização da ação. Ou seja, quando o delta Q é arbitrário, a gente quer que o coeficiente do delta Q seja igual a zero para garantir o mínimo da ação. Então, o princípio variacional para cá. Beleza. Se eu fizer a variação aqui, então esse termo aqui vai ficar psi delta a ponto escalar rotacional de A mais psi a ponto escalar rotacional de delta A. Estou fazendo uma variação delta, estou fazendo isso. Na verdade, estou fazendo isso. Então fica a variação do primeiro vezes o segundo, mais primeiro variação do segundo. Só esse termo tipo, para a gente ver
que esse termo pode gerar para a gente? O que a gente tem sempre que fazer para aplicar o princípio variacional? Deixar a variação do campo livre de derivada. Então, eu não posso admitir essa derivada temporal, eu tenho que usar alguma identidade que me libere esse delta A. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esse termo aqui, é a mesma coisa que DDT de delta A escalar rotacional de A. Quem é a derivada desse produto? É a derivada do primeiro. Então, está lá. Vezes o segundo. Mais o primeiro. Escalar. Derivada do segundo. Então, o princípio variacional me dá esse termo aqui. Esse termo aqui eu vou usar essa identidade. Para quê? Para poder eliminar esse termo. Eu não quero o delta A dependendo de nada. Eu quero ter um delta A livre. Aqui o meu delta A está livre e aqui o meu delta A está livre. Então eu vou substituir esse termo aqui, eu esqueço ele e digo esse termo é igual a isso menos isso. Isso aqui é igual a delta A ponto escalar rotacional de A. Agora, lembre-se que eu estou dentro de uma ação integral em DDT, então eu tenho aqui, tudo isso aqui está dentro de uma integral em T e em X. Esse termo aqui, ó, eu estou integrando DDT, integrando em T essa derivada. Então, isso aqui está me medindo essa combinação aqui para ter infinito e ter igualamento infinito. Estou pegando, no fundo, as bordas no eixo temporal. E aí eu entro com o mesmo argumento. Lá no mais infinito e no menos infinito, eu estou fazendo variações, né, a extremos fixos. Meu campo só varia aqui no interior, né, como a gente vai para a parte 1, a gente faz variações a extremos fixos. Do delta Q, em T final, na integral de ação, no delta Q, no T inicial são zero. Eu faço variações a extremos fixos. Então, esse termo aqui é zero pela nossa hipótese de trabalho no princípio variacional. E aí, esse termo aqui é igual a isso. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu simplesmente jogo a derivada temporal da minha cá funcionalmente. Eu faço essa integração parcial jogando fora o termo de superfície do termo. E aí, quando eu digo que a variação é extrema, isso aqui é arbitrário, o que vai me sair vai ser isso aqui. Então, sai um rotacional de A ponto, divergência de A ponto. Divergência que saiu, ele lá foi rotacional diferente. Tá? Porque essa equação aqui é escalar. Tá? Então, mas esse termo aqui, que eu estou fazendo esse termo sem compromisso com as equações de massa, um termo desse tipo no lagrangiano geraria um termo desse tipo nas equações de campo. Deveria aparecer, esse meu campo deveria sofrer um termo desse tipo aqui. Então, esse termo é a origem disso. Pergunta é, não é óbvio, né? Mas a gente vai poder resolver isso na aula que vem. Como é que eu posso gerar esse termo aqui na equação do φ? Que aqui a gente tem uma equação, está acoplando. A equação do φ depende do A, e a equação do A depende do φ. É como se eu tivesse um oscilador harmônico não isotrópico. Né? Vocês falaram, se a gente pegar mecânica clássica, eu der esse problema para vocês, suponha que vocês têm um oscilador harmônico tridimensional. E aí a gente tem esse termo aqui no meio, de M, ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, mais e ponto ao quadrado. Beleza, a energia cinética é totalmente diagonal. Menos, e aqui eu colocasse algo desse tipo, K e J, X e XJ. Então eu tenho um acoplamento entre X e Y, entre X e Z, não importa, eu tenho uma mola, que não é mais uma mola, é uma mola tensorial. Eu tenho uma constante de potencial aqui tensorial. Se eu tirar as equações de campo aqui, né? Então, como é que ficam as equações de campo? Esse termo aqui é mx e ponto ao quadrado. Se eu aplicar o princípio variacional, vai ficar mx e dois pontos igual a menos k e j. Então, a equação do xi vai depender dos demais x. Eu estou falando de um oscilador harmônico não isotrópico, com as coordenadas acopladas. Então, seria algo semelhante ao que está acontecendo aqui. A coordenada φ do campo se acopla com a coordenada A na equação.
Então, esse é o problema que a gente vai ter que dar conta, mas que é simples de resolver, tá bom? Então, eu vou deixar com vocês, como tarefa de casa, a seguinte situação. Suponhamos, né, que a gente tenha um campo vetorial apenas em jogo, e que a gente propõe uma densidade de Lagrangiano com essa estrutura aqui. O que eu iria pedir a vocês como exercício, eu vou retomar a partir daí. Que façam as variações, todas as variações possíveis. Estudem a variação de ΔL induzida pelas variações no campo, nas componentes ΔI. Então, se eu fizer uma variação ΔI arbitrária no meu campo, como é que esse meu Lagrangiano vai variar? Então, a minha ação, ela vai ficar dessa forma. A variação que a ação vai sofrer vai ser esse ΔL. E esse ΔL aqui, eu vou querer escrever dessa forma. Eu vou escrever alguma coisa que tem aqui, ΔI. Tá? Essa coisa que tem aqui tem que ter um caráter vetorial. Um objeto, vou chamar isso aqui de EI, ΔI. Quando eu puser aqui essa variação minimiza a ação, eu vou ganhar esse conjunto de equações EI igual a zero. Então, nós vamos tirar as equações de campo a partir dessa equação aqui. Então, a gente vai fazer uma variação arbitrária no campo A e ver que essa variação induz um conjunto de equações de movimento. Vamos pegar um outro caso. Esse caso é muito simples. Pegar um caso. Delta ponto, a gente pode fazer igual a zero, porque são independentes. Desculpa, você fala comigo, eu não te entendi. O delta A ponto, A ponto, esse a gente pode fazer igual a zero? Não. Não, sabe por quê? Porque, quer dizer, delta A é zero no extremo, mas é local. Só naquele ponto. Você não pode dizer que o delta ponto é zero em todo lugar. Tá? Quer dizer, aquilo só vale o delta, quer dizer, você tem um ponto onde a função se anula, não significa que a derivada dela se anula. Tá? Agora, o que você quer dizer? Quando você fizer o... Como é que é o nome do princípio? César. César, né? Então, César, quando você fizer o princípio variacional aí, sempre o que você vai ter que fazer é tentar produzir deltas livres de derivada. Seja derivada temporal ou espacial. Você vai garantir o seguinte, que nos extremos os deltas são zero. Tá bom? Vou deixar um exercício um pouquinho mais complicado que esse, mas só para vocês perceberem o mesmo tipo de mecanismo. Vocês estão observando o seguinte aqui. Todos os meus termos são quadráticos nas derivadas primeiras. Isso aqui é uma derivada primeira ao quadrado. Isso aqui é uma derivada primeira espacial ao quadrado. Isso aqui é uma derivada espacial primeira ao quadrado. Isso aqui é uma derivada temporal primeira, uma derivada espacial primeira. E aqui é o campo. Vamos supor que agora eu tenho uma situação em que o meu campo... Vou trabalhar com outro campo. Não vamos ficar trabalhando só com o campo vetorial. Vamos pegar o campo espinorial. Vamos supor que agora eu pegasse um campo que é um espinor de SO3, campo de duas componentes complexas, campo espinorial. E vamos propor para ele algum tipo de Lagrangiano. Vamos supor que a gente possa propor essa situação. Alfa, psi, dagger, ponto. Vamos dizer, psi dagger, psi. Dizer algo desse tipo. Propor isso aqui. Mais um termo beta que vai envolver gradiente de psi dagger, escalar, laplaciano. Antes disso, vamos botar um outro termo aqui, só para botar o beta, gradiente de psi dagger, escalar, gradiente de psi. Agora vou botar um outro termo que vai ser mais gama, gradiente de psi dagger, escalar, laplaciano, o gradiente de psi.
Por exemplo, fica claro para você, eu já apresentei o grupo de SO3 aqui. Se eu tirar o gradiente desse espinor, isso aqui é um vetor com espinor. Mas isso aqui é um produto escalar. Primeiro de tudo, queria que vocês provassem que esse termo aqui é invariante sobre rotações. É um bom exercício de teoria de grupos aí a esse ponto. Provar que gradiente de psi Dagger escalar gradiente de psi é invariante sobre rotações. Aí a coisa não é tão óbvia, é fácil, mas não é óbvio porque, claro, eu vou fazer uma rotação. Então, quando eu fizer uma rotação, o gradiente vai ser rodado, vai virar um gradiente linha. O meu psi é rodada, é um psi linha. Isso aqui vai ser escalar gradiente linha, psi linha. Então, eu quero mostrar que essa grandeza aqui, ao se fazer uma rotação SO3, então o SO3 vai estar atuando aqui e aqui. E o SO2 vai estar atuando aqui e aqui. Então, a gente quer mostrar que isso aqui é invariante. Para poder garantir que eu tenho uma densidade de Lagrangiana que é invariante. Claro, esse termo aqui é fácil, imediato, ver que ele é invariante, porque vai aparecer S Dagger S. Mas aqui a gente vai ter uma mistura de outras coisas. Então, esse termo aqui, e finalmente esse termo aqui. Alfa, beta, gama, posso botar aqui um termo que vai ser menos mi Dagger S. Para quem não sabe, basicamente isso que está aqui é o Lagrangiano de Dirac, uma modificação. Só esse termo aqui que não está presente no Lagrangiano de Dirac. Esse termo aqui eu estou colocando aqui só para poder assim, um pouquinho forçar vocês a fazer algo diferente. Então, eu vou pedir a vocês que, a partir desse Lagrangiano aqui também, realizando variações arbitrárias sobre psi, vocês cheguem a um ΔL e daí cheguem às equações de campo. Nós estamos fazendo tudo isso ainda, depois nós vamos escrever, depois nós vamos descobrir que tem uma forma sistemática de chegar nas equações de Euler-Lagrange da campo. Mas eu particularmente não gosto. Eu acho que as equações de Euler-Lagrange, claro, na manipulação formal é muito bom, mas nos problemas específicos que a gente trata, às vezes tem derivadas superiores, é sempre melhor fazer a coisa, derivar as equações de Euler-Lagrange sempre, em cada situação, e não aplicar fórmula, vamos dizer assim, não. Aquele negócio de DDT de DL de que ponto, mas gradiente de DL, aquilo é muito chato, porque aquilo só vai em casos particulares, é melhor tratar da situação geral, e a situação geral é sempre fazer o princípio variacional. Então essa é uma segunda situação que eu vou deixar para vocês fazerem, e vou deixar uma terceira situação, só para finalizar, que é um pouquinho mais complicada, que é justamente quando aparecem esses termos de mix entre diferentes campos. Então eu vou dar uma situação agora, que nós temos a seguinte, nós temos um campo escalar φ, e temos um campo vetorial lá juntos. Temos um sistema que precisa desses dois campos para sua descrição. E nós vamos apresentar essa densidade de Lagrangiana para ele. Vamos dizer, alfa de ponto ao quadrado mais beta a ponto ao quadrado. Então, isso aqui é o que mede as dependências temporais dos campos, é a parte de frequência. Vamos pegar agora a parte de... Vamos pegar agora o termo gama, gradiente de φ ao quadrado, mais psi rotacional de A ao quadrado, mais zeta A rotacional de A escalar gradiente desse tipo mais lambda convergência de A
mais I, F2, mais I, A2. Então, eu tenho essa proposta dele. Isso é uma densidade lagrangiana. Da onde isso saiu, para onde isso vai, ainda não sei. Tá bom? Só queria que vocês manipulassem um pouco com essa ideia de fazer variações arbitrárias nos campos e enfrentar uma situação onde eu tenha mixes, né? Tem algo assim, misturando esses campos aqui e esses termos aqui, que são os termos não triviais. Tá bom? E aí na próxima aula nós vamos começar agora a colocar essa história em ordem e trabalhar realmente as equações de Euler-Lagrange, tá? Pra cá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu possa. Alguém que copiou a primeira aula aí? Tem alguém que tem? Você tem copiado, Isabel? Pode copiar a primeira aula aqui. Chega. Deixar para vocês assim, e aí a gente se encontra segunda-feira, né? Deve trabalhar nessas coisas. Quem produzir dúvidas, se quiser socializar as dúvidas na próxima aula, de repente a gente pode trabalhar em cima das dúvidas para avançar para a matéria. Fala aí, Jefferson. Ali não seria alfa, psideg, ponto. Não, estou botando uma derivada temporal Só uma derivada. Só uma só. Não tem dois tempos ali, não tem duas derivadas, não. Psideg, ponto. Tá, inclusive eu gostaria que vocês provassem. Isso aqui é um lagrangiano. Queria que vocês provassem que esse termo aqui é real. Um lagrangiano, ele está medindo energia. Ele não deve ser alguma coisa complexa. Então seria interessante, da mesma forma que vocês vão provar que esse termo aqui é um termo invariante por rotações, seria interessante provar que esse termo aqui, ele é o total, se eu pegar psideg, psiponto, e tirar o complexo conjugado dele, isso aqui vai ser psideg. Não é óbvio. Eu queria que vocês mostrassem que esse termo tem um caráter de realidade. Apesar de olhar assim, parece um termo complexo, isso aqui não é real. Se fosse psideg, esse termo aqui é nitidamente real. Mas esse termo aqui tem uma derivada temporal. Então eu estou fazendo no fundo isso, psideg vezes um outro espinor. E o produto de dois espinores não é necessariamente real, mas esse termo aqui é real. Eu quero que vocês percebam isso, tá bom? Tá bom, então a gente se vê segunda-feira, tá bom?